Eu sei que vocês sempre me perguntam sobre, mas como é que você revisa o que você estudou? E como eu sei que vocês têm ainda um preconceito com o estudo por questões, porque eu reviso através de questões, mas como eu sei que vocês ainda estão aí nesse processo de abrir o coração de vocês, hoje eu trouxe uma outra ferramenta que eu gostava bastante quando eu estudava pelo método tradicional, que é o Anki. Eu não sei se você já conhece, mas o Anki é um aplicativo no computador, no celular, que você monta flashcards ou compra já prontos, né? E os flashcards, gente, nada mais é do que um instrumento de você fazer uma revisão espaçada, né? Por isso que o Anki, ele é tão interessante, porque ele, com base nos seus erros, com base naquilo que você tá conseguindo lembrar mais fácil, ele vai programar as suas próximas revisões. Então, um assunto ali que você tá lembrando com mais facilidade, vai ficando cada vez mais longo o tempo de você ver aquilo. Um assunto que você tá com mais dificuldade, sempre ele vai trazendo aquilo ali de volta até aquilo ali se tornar fácil para você. Sei lá, é igual o número do seu celular. Eu tenho certeza que você não sabia o número do seu celular no primeiro dia que você adquiriu esse número. Mas o tempo foi passando e o povo vai perguntando tanto que aí você começa a decorar aquilo, igual o CPF. Aí eu tô até aqui com uma colinha, porque isso aqui vai ser uma aula sobre o Anki, com todas as funcionalidades, como é que você vai montar, o que que você vai tirar de proveito dele. Só uma coisa aqui que eu quero deixar claro, né, gente? Pra mim, o Anki, ele usa basicamente quase o mesmo método de questões, que é esse estudo ativo, né? É fazer você instigar o seu cérebro a se lembrar daquele assunto, a buscar aquela informação. Por isso que ele é tão bom. Por isso que questões são muito boas, entendeu? Porque o princípio é quase o mesmo, mas eu sei que vocês têm apego com algumas coisas e aí por isso que eu tô trazendo aqui essa ferramenta pra vocês, tá bom? Não esquece de ajudar nas fraldas do Gael, não. Tem pouca gente ajudando na fralda do meu filho, hein, minha gente? Vamos lá, eu tô aqui ajudando vocês. Bora pro computador. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Requerer ao nosso querido Google para procurarmos aqui Anki. O primeiro site que aparecer, você já vai clicar nele mesmo e vai abrir essa querida página aqui que você vai colocar em download do Anki, tá bom? Eu já tenho ele instalado aqui porque já é uma coisa que eu usava, mas então vamos lá para como é que vai abrir esse seu Anki. Muito possivelmente o seu vai abrir com isso aqui tudo em branco, tá certo? Mas eu já quero aqui, já é uma das primeiras coisas que eu vou falar para vocês. Eu, igual nos mapas mentais, eu cheguei a adquirir flashcards prontos para concurso, né? Se vocês verem aqui, ó, eu até peguei flashcards prontos para o concurso da Câmara dos Deputados aqui de Brasília. Só que eu vou falar uma coisa, gente. Olha só, dos 9.000 e tantos cards daqui, eu fiz tipo 175. Prefiro montar os meus, até como nos mapas mentais mesmo, parece que o card pronto, ele não entende direito, assim, quais são as suas dificuldades, qual é a parte da matéria que você tá mais travada ali para entender. Então, tem essas peculiaridades, então eu indico muito aqui para vocês, criem os seus próprios flashcards, tá? Eu acho que faz parte do estudo criar, por isso eu não estou fazendo em pós-edital aqui da SEDES, porque é uma coisa que demanda um pouquinho mais de tempo, mas em pré-edital, com certeza eu vou reutilizar isso aqui, tá certo? Mas então, beleza, aí vamos lá. Como vai estar vazio, você vai vir aqui em baralhos e vai criar um baralho. Eu uso o MacBook, então talvez no Windows seja um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. Vamos colocar um baralho aqui, por exemplo, de Direito Administrativo e YouTube. Vou botar assim. Aqui no Anki ele vai estar solto, mas, por exemplo, você pode dividir igual eu fazia aqui, ó. A parte de conhecimentos específicos era uma parte, a parte de conhecimentos gerais era outra parte. Aí você pode vir e só arrastar para uma das páginas, das pastas que você criou, certo? Mas beleza, vamos deixar ele solto aqui. Dentro de Direito Administrativo, eu vou criar outro baralho, assim, ó. Lei de Acesso à Informação, ok? E aí eu vou, como eu falei, só arrastar para cá. Certo, aqui é só para criar a pasta. Então, o que é que você pode fazer aqui? Botar o seu edital aqui, certo? Igual aqui, ó, eu fazia isso aqui, ó, conhecimentos específicos. Aí eu botava regimento interno da Câmara, licitações, administração, informática. Tem a matéria toda aqui, tá bom? Aí, beleza. Criei.
Tem umas configuraçõezinhas aqui nessa engrenagem que eu gosto muito de fazer, que é, você vem aqui na engrenagem, clica em opções e vão abrir algumas coisas aqui, ó. Limites diários, eu gosto sempre de deixar esse 9999, porque aí é ilimitado. Porque se você botar aqui 10, você só vai fazer 10 cards. Aí, num dia que você tiver mais empolgado, não vai dar certo. E as revisões, eu também gosto de deixar esse 999, certo? Eu configuro basicamente só isso aqui, porque o Anki ele já é bem avançado nas coisas. Então, por exemplo, o cartão que você errou, ele vai te mostrar 10 minutos depois. Aí, ó, aqui em sequencial, eu coloco assim aleatório, porque senão ele vem na sequência que eu criei. Aí fica meio que uma coisa também mais engatada, certo? E agora vamos para a prática, vamos criar o nosso caderno, certo? O Anki, gente, ele é muito interessante porque ele usa o seu erro, né? Você que vai dizer se aquilo ali tá sendo fácil de lembrar para você, né? Por isso que ele é importante, porque ele vai puxar essa informação de você. Não vai ser aquela revisão assim que a gente conhece, 24 horas, 7 dias, uma vez no mês, não sei o quê, porque aquilo ali deixa um negócio meio engessado, você se perde no calendário das coisas. Então é por isso que eu gosto mais do Anki, porque ele toma como base você, a sua dificuldade ou a sua facilidade, certo? Então vamos criar o nosso caderno aqui de lei de acesso à informação, por exemplo. O que eu fazia antes, que eu acho errado. Vou até mostrar um exemplo aqui para vocês. Aqui numa aula do Estratégia, por exemplo, essa aqui é, deixa eu ver, Direito Administrativo, Princípios, né? Eu vim aqui nessa aula, a primeira coisa que eu fazia quando eu ia começar a aula era o seguinte, eu dividia aqui a minha tela em 2, colocava a aula aqui na metade, e ia fazendo o meu baralho aqui, ó, em adicionar. Eu ia fazendo aqui o meu baralho junto com o professor. Ele falava uma coisa aqui na aula, aí eu pegava e escrevia aqui. Então, por exemplo, a expressão regime jurídico comumente utilizada para demonstrar um conjunto de normas jurídicas que disciplinam as relações jurídicas firmadas pelos sujeitos das sociedades. Ademais, parte da doutrina costuma dividir o regime jurídico em regime de direito público e regime privado. Aí eu colocava assim, ó, sei lá, acabei de ler isso aqui, né? Aí eu fazia, qual a subdivisão do regime jurídico para a doutrina? Essa é a pergunta, né? Esse caderno aqui, esse tipo de card aqui é o básico. Eu vim aqui na frente, no verso ia aparecer. Beleza, adicionei meu primeiro caderno. Aí eu ia, cara, a aula toda fazendo isso, certo? Qual foi a consequência disso aqui? Por que que eu acho que isso aqui é um erro? Gente, porque teve matérias aqui que eu fiz um flashcard tão grande, mas tão grande, que tipo, aí ele virou PDF. Aí ele não serviu pra nada. Porque o intuito aqui do Anki, gente, é principalmente assim, olha, uma das facilidades que eu mais gosto do Anki é você poder usar o Anki no celular. Porque assim, estando ali perto de dormir, eu gostava de acessar o Anki. Sei lá, em algum momento que eu tava numa fila do banco esperando ser atendida, numa consulta de médico esperando, qualquer espera, você pode entrar nisso aqui e começar a fazer. Só que ele tem que ser uma coisa rápida, é uma memória ali ativa, rápida, certeira, objetiva, e eu comecei a ter um pouquinho de dificuldade com isso quando eu fazia desse jeito aqui que eu tô mostrando pra vocês, essa divisão aqui da tela. E aí, eu vou até mostrar aqui pra vocês, eu acho que onde eu entrei é bem legal, tá, gente? Isso aqui são seus baralhos, aí você pode vir aqui em painel e aí ele vai te mostrar todos. Ó, tipo, isso aqui, eu vou dar exemplos agora de bons cards, né? Isso aqui é um card bom. Quais 2 tipos de cadeias de custódia que existe? Externa e externa. Acabou. Eu tinha que saber isso aqui. Gente, isso aqui não dá 1 segundo de revisão, entendeu? Isso é um bom card. Aí eu vou procurar o ruim. Isso aqui, minha gente, olha, achei. Isso aqui é um card ruim. Nos crimes contra a pessoa, cite 10 itens que são os mais comuns de serem encontrados. Cara, isso aqui, com o tanto de matéria que você vai ver, 10 é muita coisa, tá? Então, pra você lembrar disso aqui, isso aqui é um card ruim. Porque aí eu não vou acertar as 10 de uma vez, muito difícil. Eu vou ficar colocando que tá difícil. Vou ficar ali repetindo esse mesmo card, mas ele não é um card efetivo, tá? Por isso que eu quis trazer aqui exemplos de cards que prestam e cards que não prestam, tá beleza? Mas aí vamos lá continuar aqui com as funcionalidades. Eu só quis trazer esse exemplo e o modo como eu fazia, que eu acho que eu considero errado. Aí vamos lá, então, como é que eu faria hoje.
Bom, se você estuda pelo modo tradicional, você pode vir aqui, ler o PDF, ou então vai ver a sua videoaula, focado na videoaula, certo? Focou na videoaula, você vai para onde? Resolver questões. Quando você for resolvendo as questões, você vai começar a ver que vão ter coisas que você vai acertar e vão ter coisas que você vai errar. Esse ponto é o ponto de jogar lá no Anki. Eu tô errando muito um assunto que eu acabei de ver. Aí você vai e vai fazer um card sobre isso. Eu percebi que cai muito um assunto. As bancas gostam muito de cobrar isso aqui. Vou jogar lá no Anki para eu poder lembrar disso com mais facilidade. Por 2 motivos. Ou porque eu tô errando muito, ou porque aquilo ali cai muito. Mas não porque eu simplesmente achei interessante e importante como eu fazia aqui, beleza? Gente, eu já tô dando aqui pra vocês não cometerem os mesmos erros que eu. Então, gente, é o seguinte, eu tô aqui sendo amiga de vocês, porque se vocês usarem o Anki do jeito certo, ele vai ser um divisor de águas na sua vida. Mas, que eu volto a dizer, ele não pode durar 5 horas do seu estudo. Ele tem que ser ali, cara, meia hora, entendeu? Por isso que ele tem que ser tão efetivo e tão rápida essa volta, certo? E tão objetiva a criação desse card, beleza? Outra coisa que eu gosto muito de fazer, tá, gente? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Você vai aqui, você tá estudando a lei de acesso à informação. Esse artigo 4º aqui, que são dos conceitos que a lei traz, é um artigo muito cobrado. Eu tenho percebido isso aqui nas questões que eu estou resolvendo. O que eu posso fazer? Vou vir aqui no Anki, né, que é o baralho. Tipo, aí você vai escolher esse aqui, de omissão de palavras, beleza? Vai escolher, você vai poder copiar aqui esse conceito de informação, tá? E na parte da frente mesmo do card. Aí você vai falar assim, informação é o quê? Dados, aí você, processados ou não, porque eles trocam isso aqui nas questões. Tá vendo como é importante você fazer questão antes de você criar o seu card? Porque isso aqui você só vai saber que as bancas ocultam isso aqui, ou trocam, se você fizer a questão. Entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai nesse maisinho aqui, e vai ocultar essa parte, certo? Dados processados ou não que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Isso aqui também é uma coisa que eles trocam bastante nas questões. Vou ocultar também. Aí você tem 2 opções. Ou você oculta no mesmo card, ou você oculta em um novo card. Então, em um card vai aparecer só isso aqui para você adivinhar e no outro só essa parte. Vou fazer isso. Ok, vamos adicionar. Aí agora, você volta aqui no seu baralho pra gente estudar. Aí você vai vir aqui, tem 3 criados, vou estudar agora. Tá vendo aqui, ocultou o que a gente acabou de fazer. Informação são dados, o que era? Aí eu vou lá, buscar na minha mente, processados ou não, vamos resolver. Aí eu posso clicar aqui em mostrar a resposta ou apertar espaço. Apareceu, processados ou não, acertei. Posso falar que foi muito fácil, como foi aqui agora. Posso falar que foi bom, aí se foi bom eu vou ver daqui a 2 dias, se foi fácil eu vou ver daqui a 4 dias, tá vendo? Ele vai marcar o tempo que eu tenho que ver com base naquilo que eu vou dizer. Então é muito importante, gente, vocês não comecem a enganar o Anki, não. Se foi difícil pra vocês, vocês têm que falar que foi difícil. E se foi fácil, vocês vão ter que falar que foi fácil, porque senão vocês vão ficar vendo uma coisa aqui que não tem necessidade. Aí, beleza. Por isso que o Anki é tão importante assim, porque aí ele vai te lembrando daquele assunto, certo? Essa parte aqui, gente, de ocultar as palavras, de omitir, né? Eu gosto tanto para lei seca, mas tanto, eu acho que isso aqui ajuda tanto. Porque lei seca é isso. Mas eu não queria copiar tudo. Então, minha filha, você bota só assim, informação, processados ou não. Que foi o que você percebeu que nas questões eles vêm cobrando mais, entendeu? É por isso que você tem que fazer, eu bato aqui nessa tecla, gente, façam as questões antes de botar no Anki, tá? Porque senão você vai botar tudo aqui. E também não é pra você deixar que o Anki vire uma cópia das questões. Não é pra você vir colocar aqui toda a questão que você faz, não, porque senão ele vai ficar gigante. E aí, tipo, pra que tu vai usar o Anki se tu já tá resolvendo as questões em outra plataforma? Não faz sentido, entendeu? Deixa as questões onde elas têm que ficar. A não ser que você esteja errando a mesma questão 1000 vezes. Aí tu pega e joga aqui.
tá bom? Mas ele é para ser um material de revisão, ele não é para ser cópia das questões e nem para ser cópia do seu PDF. É para ser com as suas palavras, do jeito que você entende, tá certo? Então, é isso. Às vezes, como eu falava pra vocês, deixa eu até procurar aqui, que eu gostava muito disso também. Às vezes, tipo assim, tinha um mapa mental, ou então eu pegava um macetezinho ali da internet, sabe o que eu fazia? Eu ocultava a imagem. É assim que faz isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu ocultei as coisas que eu deveria lembrar. Gente, isso aqui é muito legal. Se você estuda, sei lá, raciocínio lógico, que tem algumas coisas assim, a própria informática mesmo, para informática é ótimo, porque eles usam umas imagens, às vezes que você tem que decorar as coisas, né? Então, assim, olha só, eu tinha que lembrar o número dessa porta aqui, tá vendo? A HTTP, o protocolo TCP, qual que era o número da porta? Aí lá eu ia poder ver isso aqui, ó, e ia saber que a porta era 80, quando eu fosse resolver, entendeu? Então, ela fica toda... oculta essa imagem, certo? Como é que faz isso aqui? Você vem aqui, adiciona um baralho. O tipo do baralho aqui agora vai ser oclusão de imagem, ó. Oclusão de imagem. Aí você vai poder selecionar uma imagem aqui. Ó, tipo, vou pegar até a capa da minha live aqui pra mostrar pra vocês. E aí você vem aqui, ó, já tá o quadradinho, certo? Aí você vem aqui, eu queria decorar isso aqui do estude. Pronto, é só isso. Já ocultou. Quando você for estudar esse caderno aqui, você vai poder ver essa imagem oculta. Eu vou até mudar aqui para o caderno que a gente está estudando agora, para vocês verem o funcionamento disso. Aqui, ó. Vou botar lá no Dalai. Ó, aí você fez aqui o quadradinho, adicionar. Acabei de adicionar lá o cartão. Vou aqui no nosso cartão. Tá vendo aqui como é que aparece? Qual era a mesma palavra que tem aqui? Estude. Tá vendo? Então, gente, é muito legal essa funcionalidade de ocultar imagem também, para caso você estude dessa maneira, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido como é que usa a plataforma, espero que tenha dado para saber mais ou menos e ir testando. Começa a testar, mas lembra sempre desses erros que eu falei, dessas características que o Anki tem que servir para você, para que ele seja funcional. Ele não tem que ser bonito, ele tem que ser prático, objetivo, ele tem que ser uma revisão rápida, ele não pode ser a sua sessão de estudo inteira, não pode ser voltada para ele. Ele não é a cópia das suas questões, ele só é um complemento para aquilo. Uma questão que você está errando muito, uma questão que você percebeu que a banca gosta de cobrar. Sabe o que eu gosto de botar no Anki? Prazo. Prazo eu tenho dificuldade de decorar. Para quem está estudando para SEDES, o que é legal colocar no Anki? Valor dos programas dos benefícios aqui do DF, tá bom? Então, tipo, tem que ser esses macetes, um mnemônico, essas coisas que vão, assim, sendo importantes para você revisar, tá certo? Ele não tem que ser do tamanho do seu PDF, não tem que ser a sua videoaula inteira, ele tem que ser pontos-chave com as suas palavras para você conseguir lembrar daquilo na hora da sua prova, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até amanhã.